Saúde e Vida volta falando sobre autismo. E a gente falava sobre o aumento do número de casos. É aumento ou os profissionais hoje estão ficando cada vez mais capazes a fazer o diagnóstico? Porque isso é um movimento que acontece também com a síndrome do déficit de atenção, que até pouco tempo ninguém nem falava, ninguém nunca tinha nem ouvido falar disso, né? Os profissionais estão cada vez mais preparados, estão conseguindo fazer esse diagnóstico tem acontecido cada vez mais cedo? Sim, esse aumento se deve em parte também pelo conhecimento dos profissionais, do diagnóstico médico, né? Atualmente o diagnóstico médico é feito pelo CID-10, né, da Organização Mundial de Saúde, e também da DSM-4, da Associação Americana de Psiquiatria. Quer dizer, isso são parâmetros que você tem que te indicam, são sintomas e sinais, né? Exatamente, para o médico fazer o diagnóstico. Paralelo a isso, é importante também uma avaliação com a equipe multidisciplinar, não é uma avaliação que você faz no mesmo dia, né, para o fechamento do diagnóstico e para auxiliar o médico também no diagnóstico final da criança. O autismo ele se manifesta antes dos 3 anos de idade. Não necessariamente esse diagnóstico vai ser feito nessa época, muitas vezes o diagnóstico é feito, né, tardiamente. Com 7, 8 anos, essa a idade normalmente, né? Talvez por causa de escola. Por isso que é muito, muito importante o diagnóstico precoce. É difícil, né? Porque, pais, fiquem atentos aos seus bebês, entendeu? Às suas crianças pequenas, porque às vezes a gente não quer ver o que está na nossa cara. Está ali, só que a gente tem medo de ver. E quanto mais rápido for, maior a possibilidade da sua criança, se ela tiver algum grau de autismo, conseguir conviver e ser uma criança praticamente normal, ter uma vida quase que normal, né? Eu acho assim, né? Falamos sobre a tecnologia na medicina. Um mundo hoje onde o desenvolvimento tecnológico se dá numa velocidade em todos os campos das pesquisas, né? E não poderia ser diferente no campo da medicina. A medicina também evoluiu demais. Hoje se consegue diagnósticos precoces, né, nas mais diversas patologias e tal. Eu fico curioso de saber, por exemplo, dentro de uma Unicamp, né, que é um centro avançado, tem possibilidades, por ser um centro avançado de pesquisa e tal. Pesquisa, né? Diagnóstico, que é onde você vai estar aprendendo e crescendo nessa área, né? Exatamente. Quer dizer, como é que a Glenda interage lá, ou seja, qual é a quantidade de profissionais, de estudiosos que vêm se capacitando, pesquisando nesses campos todos da medicina, né, e mais especificamente neste, para que nós tenhamos aí essa possibilidade, como vocês disseram, não se trata de cura, mas de um diagnóstico que possibilite depois você conduzir esse indivíduo portador da síndrome de autismo a uma vida, digamos assim, o mais próximo possível daquilo que a gente designaria como normal. Sim. Então, atualmente eu não atuo como fonoaudióloga, eu faço pesquisa de doutorado na Unicamp. E o que a gente sabe... Nessa área? Na área de autismo, sim. E o que a gente sabe, com relação... Muitos pesquisadores afirmam que não existe a cura do autismo, né? Existe sim o tratamento. Né? E as causas do autismo ainda são desconhecidas. É um mistério. Porém, os pesquisadores eles entram num consenso de que há fatores genéticos e ambientais relacionados. É uma combinação desses fatores que causa o autismo. Ou seja, tem um fator genético, tem até aqui, eu estava vendo uma pesquisa que mostra que um gêmeo de um autista, se for gêmeo idêntico, ele tem 60% a 90% de chance de ser autista também, que é o caso dessa pessoa que acabou motivando o seu projeto. 2 filhos autistas. Exatamente. O irmão, mesmo sem ser gêmeos, também tem uma porcentagem de 3%, 4%, que é um número muito elevado. Né? É um número muito elevado. E aí existe um gatilho, digamos assim, ambiental, é isso? Existem também alguns, nada é certo, é certo, né? Mas existem também fatores ambientais, como, por exemplo, substâncias químicas, virais também. Então, isso, eles falam que emocionais existe. também, por exemplo, um momento de separação dos pais, pode ser um desencadeador ou não dá para saber. Existe essa linha. Existe uma linha, isso. Assim.
mas atualmente o consenso é de que há fatores ambientais. Medicamento pode ajudar? O medicamento, não existe uma medicação que... específica para autismo. Isso, mas existe medicação para controle, por exemplo, de comportamento, controle de convulsões que às vezes podem estar associadas ao autismo. Algum antidepressivo? Não tem, depende do caso? Isso é realizado pelo médico, né, um acompanhamento médico, que ele que vai determinar se a criança necessita de uma medicação ou não. Pois é, um número tão grande, deputado, um projeto tão importante do senhor que abrange o cuidado com a família, o cuidado com a criança, o diagnóstico. É importante que ele fosse aprovado, né? Exatamente. Nós temos feito um esforço. Temos encontrado aqui uma boa repercussão entre os deputados, os parlamentares, enfim, da Assembleia Legislativa. É o que eu tenho dito da tribuna todas as vezes que abordo estas questões, principalmente aquelas relacionadas à saúde pública, né? Que é um apelo às pessoas que se deixem motivar pela sensibilidade ao ponto de se colocarem no lugar do outro, né? Porque são problemas que me foram trazidos e de repente eu tomo contato com aquela questão, vejo a complexidade dela, vou ao encontro do problema e vejo o drama dos pais, né? Assim como um dia eu percebi o drama daqueles que depois de uma certa idade eram diagnosticados com a doença hoje tem o Alzheimer. Alzheimer, o Parkinson. Pior ainda do que o Parkinson. Né? Mas, poxa, sem recursos para o medicamento, sem recursos para o tratamento fisioterápico. E vai ficando difícil de cuidar, difícil de cuidar. E cada vez mais dependente. Quer dizer, nós temos que vislumbrar, eu trabalho muito com esse conceito, de que o Brasil está conquistando cada vez mais um nível de longevidade maior. Ou seja, as pessoas estão cada vez vivendo mais, né? E nós temos que prestar atenção nisso e cuidar para que o envelhecimento se dê de forma saudável, que a pessoa consiga envelhecer com dignidade. São os dois pontos, né, deputado? Um diagnóstico precoce vai te garantir um desenvolvimento ao longo da vida mais saudável, com mais qualidade de vida, e vai te garantir, portanto, uma velhice com mais qualidade de vida, com dignidade, com saúde, com tudo isso. O programa está indo para o final. Só queria destacar aqui uma pesquisa, para você ver como a medicina né, deputado? Da Universidade da Califórnia, em San Diego. Essa pesquisa, o que os cientistas fizeram? Eles elaboraram um questionário para pais de bebês, alertando e apontando formas de comunicação desse bebê. Olhar, som, gesto, né? Sinais. Ou seja, mas na verdade esse questionário faz com que os pais prestem atenção e olhem com cuidado. Eles conseguiram, esses pediatras, diagnosticar, numa participação de 10 mil crianças, 32 como autistas, com 1 ano e 5 meses. Ou seja, ainda antes dos 3 anos. Interessante, hein? E é um trabalho todinho feito em cima da observação dos pais. Ótimo. Né? É algo para a gente parar e pensar. Ótima metodologia, porque hoje a maioria dos diagnósticos se dão ali pelos 7, 8, 9 anos de idade. Né? E mesmo depois do diagnóstico, o apoio dos pais em seguir as orientações dos profissionais também é muito importante. Eu acho fantástica essa pesquisa, é algo que ainda está, ela foi feita agora há pouco tempo, então, e depende muito dessa atuação forte dos pais. O programa está indo para o final, queria agradecer muito a Glenda, uma pessoa que conhece, trabalha muito com isso. Eu queria que você deixasse as suas considerações, alerta aos pais, alerta às autoridades também, para que pensem, olhem, prestem atenção. Por que esses dados ainda não são tão confiáveis, ainda é subdiagnosticado? Né? Qual a importância de ter um programa como esse do deputado, que
partir do momento que existe o programa, você parte do princípio de que você vai ter notificação, tudo isso. Exatamente, eu acho que o apoio do deputado é muito importante, né? Como eu falei, essa discussão entre a gente sobre o tema, outras discussões são importantes para o conhecimento do autismo, que os pais fiquem atentos também, né, a esses sinais, não só atraso de linguagem, mas se a criança interage, se ela tem pouco contato visual, procurar os profissionais especializados, seja os profissionais que atuam na área particular, mas também as associações da sua cidade, o Centro de Atenção Psicossocial Infantil também do município. Então, para que os pais procurem esses profissionais, procurem um médico psiquiatra, para o diagnóstico, intervenção precoce é muito importante, né? E para que essa criança possa ter uma melhor qualidade de vida e um bom desenvolvimento. Pois é, quanto mais cedo melhor, não há que ter medo, é difícil, ninguém está dizendo que é fácil, mas quanto mais cedo melhor, né? Isso é... O diagnóstico precoce é tudo, né, deputado? Exatamente. Eu acho que como ponto de partida, né, para uma abordagem mais... com maior propriedade, digamos assim, não é? Ele facilita muito depois os profissionais, os pais, a lidarem com a questão, não é? E a conduzirem essa criança, esse indivíduo, para uma convivência saudável com todos os demais elementos da sociedade. Eu acho isso fundamental. Eu gostaria até de parabenizar a TV Assembleia por ter feito esta abordagem e agradecer a Glenda por ter aceito o nosso convite, né? Porque uma pessoa que vive hoje no mundo, no universo da pesquisa e tal, dentro de uma universidade, ela tem muito mais condições de reunir elementos que possam clarear, trazer luz a esse grande desafio que a sociedade enfrenta hoje, né? Que é a síndrome do autismo. Como disse, completando este ano 70 anos do primeiro diagnóstico, né? E ainda desafiando como se tivéssemos descoberto ontem. Pois é, que na verdade descobriu só os sintomas e os sinais, a causa a gente ainda não sabe. Parabéns, Glenda, obrigado mesmo pelas informações que você trouxe hoje. Por isso a importância do projeto que prevê um programa de atenção integral aos autistas e pais de autistas, por isso a importância do trabalho das associações de pais de autistas, que é feito por todo o país. A gente sabe que tem várias associações, né, deputado? Exatamente. Que fazem trabalhos extraordinários. E a medicina vai sempre nos colocando desafios. O ser humano coloca desafios para a medicina. Essa que é a verdade. O Saúde e Vida de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a você que acompanhou em casa e nós temos um encontro num próximo programa. Até lá.